Você já parou para pensar no que realmente significa ser inabalável? Não estou falando dessa imagem superficial que vendem por aí, de gente que nunca chora, que nunca sente medo ou que simplesmente ignora os próprios sentimentos como se fossem fraquezas. Isso não é força, é repressão. E a repressão, uma hora ou outra, cobra a fatura com juros altos. Ser emocionalmente inabalável é algo muito mais profundo, muito mais estratégico e, paradoxalmente, muito mais humano. É a capacidade de passar pelas tempestades mais violentas da vida sem que o seu centro, o seu núcleo, seja despedaçado. É conseguir manter a clareza mental quando todo mundo ao seu redor está em pânico. É ouvir uma crítica ácida, uma traição, um golpe do destino. E não se deixar dominar pela raiva ou pelo desespero, mas sim processar aquilo com inteligência e dignidade. E se eu te dissesse que essa habilidade não é um dom divino para poucos iluminados, mas sim uma disciplina, um treinamento diário que qualquer ser humano pode desenvolver? Pois é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos construir juntos uma blindagem mental. Um escudo que não te torna insensível, mas imune aos venenos que tentam te contaminar por aí. E para essa construção, vamos usar os melhores engenheiros que a humanidade já produziu, os filósofos estoicos. Gente como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, que viveram em tempos de guerra, peste, tirania e incertezas extremas, e ainda assim nos legaram um manual de resiliência que sobrevive há mais de 2000 anos. Então, se você está cansado de ser refém das suas emoções, de se sentir um barco à deriva no oceano das opiniões alheias e quer finalmente assumir o leme da sua própria mente, fica comigo até o final, porque o que vou compartilhar aqui pode muito bem ser o divisor de águas na sua vida. Para começar a erguer essa blindagem, precisamos entender o material primordial do qual ela é feita. Não é aço, não é diamante, é algo muito mais poderoso e acessível. É o juízo, é o discernimento, o grande pilar de toda a filosofia estoica e que deve ser a fundação da sua fortaleza emocional. É a capacidade de distinguir entre o que está sob seu controle e o que não está. Parece simples, não é? Mas se você observar a sua vida, vai perceber que a esmagadora maioria do seu sofrimento emocional vem exatamente da confusão entre essas duas esferas. Você sofre porque quer que o trânsito flua, mas o trânsito não está sob seu controle. Você sofre porque deseja que seu chefe seja mais justo, mas a justiça do seu chefe não está sob seu controle. Você sofre porque espera que as pessoas reconheçam seu valor, mas o reconhecimento alheio está fora do seu domínio. É uma luta de gigantes contra moinhos de vento. Você gasta uma energia absurda tentando empurrar o mundo para que ele se molde aos seus desejos, e o mundo simplesmente não se move. O resultado? Frustração, ansiedade, raiva e uma sensação constante de impotência. Agora, imagine o contrário. Imagine que você direciona toda essa energia monumental exclusivamente para o que realmente depende de você. Suas opiniões, seus valores, seus desejos, suas aversões, suas ações. Você não pode controlar se um navio vai te atropelar, mas pode controlar para qual direção você rema. Você não pode controlar se vai chover no dia da sua festa, mas pode controlar sua atitude em relação à chuva e encontrar alegria no evento, independentemente do clima. Quando você internaliza essa verdade simples, algo mágico acontece. Você se torna invulnerável. Não invulnerável a problemas, mas invulnerável ao sofrimento desnecessário que os problemas causam. As flechas continuam voando, mas elas simplesmente não te acertam mais, porque você não está mais no campo de batalha errado. Você está na fortaleza, e a fortaleza é a sua mente bem treinada. Construir essa fortaleza começa com um exercício diário de vigilância. Toda vez que uma emoção negativa surgir,
pare e pergunte: isso que me aflige está no meu controle ou não? Se não estiver, você está perdendo tempo e energia. Deixe ir. Se estiver, então concentre-se. O que posso fazer agora com excelência e virtude dentro dessa situação? Essa simples pergunta é o martelo e o cinzel que vão esculpir sua blindagem. Mas a jornada não termina no simples ato de distinguir controles. Precisamos ir mais fundo, porque a vida tem uma habilidade especial de nos pregar peças e nos pegar desprevenidos. É aí que entra uma das práticas mais poderosas e, confesso, mais mal compreendidas do estoicismo: a premeditação dos males, ou premeditatio malorum. Para o senso comum, isso parece pessimismo. Então você fica imaginando desgraça para se preparar? Que maneira triste de viver! Mas, na verdade, é exatamente o oposto. É uma forma radical de otimismo inteligente. Veja bem, a maioria de nós vive numa bolha de conforto imaginário. Achamos que nossos empregos são seguros, que as pessoas que amamos viverão para sempre, que nossa saúde é inabalável. E, de repente, a realidade dá um estalo. A demissão chega, a pessoa amada parte. A doença bate à porta. E o que acontece? Somos arrasados. Não apenas pela perda em si, mas pelo choque. A surpresa dobra a dor. A premeditação dos males é o treino mental que elimina esse choque. É você sentar-se calmamente em um momento de tranquilidade e visualizar cenários difíceis. Imagine-se sendo demitido. Como você agiria com dignidade? Imagine-se sendo insultado em público. Como você responderia com inteligência, sem se rebaixar? Imagine perdendo algo valioso. Como você encontraria contentamento no que ainda lhe resta? Não se trata de viver com medo, mas de ensaiar para a vida. É como um piloto de avião que simula horas e horas em um simulador para, quando um motor realmente falhar, ele não entrar em pânico, mas simplesmente seguir o protocolo treinado. Você está treinando seu protocolo emocional. Quando você já visitou mentalmente a possibilidade da adversidade, ela perde o poder de te paralisar. Ela se torna apenas mais um evento e não o fim do mundo. Essa prática constrói uma camada grossa de resiliência na sua alma. Você começa a encarar os obstáculos não como maldições, mas como oportunidades para praticar a virtude. O estoico não quer passar por dificuldades, mas quando elas vêm, ele as recebe como um atleta recebe um adversário à altura, com respeito, mas com a determinação de vencer, usando a técnica e a força que treinou. A adversidade é o peso na academia da alma. Sem ela não há fortalecimento. Então, da próxima vez que algo sair do controle, ao invés de gritar, "Por que comigo?", tente pensar: eis aqui meu treino. Como posso sair disso mais forte, mais sábio, mais virtuoso? Essa simples mudança de perspectiva transforma uma vítima em um guerreiro. E essa transformação de vítima em guerreiro passa, inevitavelmente, pelo domínio daquilo que talvez seja a mais volátil e destrutiva das emoções: a raiva. A raiva, como ela é traiçoeira. Ela vem disfarçada de justiça, de força, de indignação moral. Ela sussurra no seu ouvido: você tem o direito de estar com raiva. Você foi injustiçado. Você precisa mostrar a eles. E na hora, parece mesmo que estamos no controle, que estamos impondo respeito. Mas Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, dedicou uma obra inteira a esse tema. E a conclusão é arrasadora. A raiva é um momento de loucura. Ela nos cega, nos torna irracionais. E no final, quem mais sofre com ela somos nós mesmos. Pense comigo. Quando você se enfurece no trânsito xingando o motorista que te fechou, quem é que tem a pressão sanguínea alterada? Quem é que libera cortisol e adrenalina em níveis nocivos? Quem é que fica com o coração acelerado
e a mente obcecada pelo ocorrido por horas, o outro motorista provavelmente já esqueceu de você e está tomando um café. A raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. É um tiro no próprio pé. E o mais interessante é que a raiva raramente resolve o problema que a causou. Na maioria das vezes, ela só o agrava. Ela estraga relacionamentos, prejudica a tomada de decisões e mina nossa paz interior. Construir uma blindagem mental significa criar um espaço entre o estímulo e a resposta. O estímulo é o fato, o insulto, a injustiça, o erro. A resposta é a sua reação. O que o estoicismo ensina é que nesse espaço ínfimo reside a sua liberdade. Alguém te ofende. Pause. Nesse microsegundo, você pode escolher. Você pode absorver a ofensa, inflar o ego, revidar e entrar no jogo sujo do ofensor. Ou você pode, como um sábio, avaliar a situação. De onde vem essa ofensa? Essa pessoa é alguém cuja opinião tem algum valor para mim? Ela está falando a verdade? Se não estiver, por que me importar com a opinião de um ignorante? Se estiver, então a ofensa é um feedback. E ao invés de raiva, eu deveria sentir gratidão pela correção. Veja como a raiva se dissolve quando exposta à luz da razão. A blindagem mental não é uma pele grossa que nos torna insensíveis às opiniões. É um filtro inteligente que processa cada estímulo externo e decide, com base nos nossos valores, o que deve passar e o que deve ser bloqueado. E acredite, a maioria das coisas que nos perturbam são apenas ruído, opiniões vazias de pessoas que muitas vezes nem sequer pensam sobre nós. Libertar-se da tirania da opinião alheia é um dos passos mais libertadores nessa jornada. Quando você internaliza que o problema não é o que dizem de você, mas como você reage ao que dizem, você se torna um gigante inabalável. Essa liberdade interna nos leva diretamente a um conceito que é o coração pulsante da blindagem estoica. A ideia de que não são as coisas em si que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre essas coisas. Repito, porque isso é fundamental. Não são os eventos que nos afetam, é a interpretação que damos a eles. O mesmo copo com água pela metade pode ser visto como meio vazio ou meio cheio, e isso independe do copo, depende do observador. Da mesma forma, ser demitido pode ser um desastre para alguém que define seu valor pelo emprego, ou pode ser uma oportunidade de recomeço para alguém que via nisso uma chance de mudar de carreira. Receber uma crítica pode ser um ataque para quem tem o ego frágil, ou um presente para quem busca melhorar. A vida vai te dar os eventos, os dados brutos, o significado, o peso emocional, o impacto. Isso tudo é uma construção sua. E se é você quem constrói, então você pode escolher construir de uma forma que te fortaleça, não que te enfraqueça. Isso não é pensamento positivo ingênuo que nega a realidade. É a aplicação de um princípio psicológico profundo. Você reconhece a realidade da demissão, mas escolhe focar no que pode aprender com ela e nos novos caminhos que se abrem. Você reconhece a dor da perda, mas escolhe honrar a memória do que perdeu, vivendo de forma mais plena e virtuosa. Esse poder de reinterpretar a realidade é o seu maior trunfo. É ele que permite que um homem acorrentado em uma masmorra ainda se sinta mais livre do que o carcereiro que o vigia, porque sua mente não pode ser aprisionada. Epicteto, que foi um escravo, sabia disso como ninguém. Seu corpo podia ser propriedade de um senhor, mas seu julgamento, sua vontade, sua capacidade de escolher como reagir à escravidão, isso era intocável. Essa é a verdadeira liberdade. E é essa liberdade que você constrói quando treina sua mente para ser a senhora das interpretações, e não uma escrava das circunstâncias. Mas todo esse treinamento mental, toda essa filosofia, precisa de um palco para ser praticada. E esse palco é a vida cotidiana, com seus pequenos aborrecimentos e tentações. E talvez
um dos maiores testes para a nossa blindagem seja o desejo. Vivemos em uma sociedade que nos bombardeia com a ideia de que a felicidade está no próximo objeto, na próxima conquista, no próximo prazer. Compre isso e será feliz. Alcance aquela posição e será feliz. Encontre a pessoa perfeita e será feliz. E nós corremos como hamsters em uma roda, sempre atrás da próxima cenoura. E a felicidade parece sempre estar um passo à frente. O estoicismo nos oferece um caminho alternativo, radical e profundamente contracultural. A felicidade não está em ter mais, mas em desejar menos e em desejar bem. Quando você deseja algo que não tem, você automaticamente se coloca em um estado de carência, de falta, de dependência. Sua paz de espírito fica refém da aquisição daquele objeto ou da realização daquele evento. E se você não consegue? Sofrimento. E se consegue? O prazer é temporário. Logo a novidade se desgasta e você já está desejando outra coisa. É um ciclo vicioso. O estoico propõe uma inversão. Ao invés de tentar mudar o mundo para se adequar aos seus desejos, mude seus desejos para se adequar ao mundo. Isso não é resignação passiva, é sabedoria ativa. É olhar para o que você já tem e encontrar aí a suficiência. É cultivar a arte da apreciação. Quando você acorda de manhã e agradece por ter mais um dia, por ter saúde, por ter um teto, por ter ar nos pulmões, você já está construindo uma blindagem contra a insatisfação crônica. O desejo bem direcionado não precisa ser um inimigo. Deseje ser uma pessoa melhor. Deseje agir com justiça. Deseje ter autocontrole. Deseje ser corajoso. Esses são desejos que estão sob seu controle e cuja realização não depende de fatores externos. E o mais interessante, quando você para de se importar tanto com os bens externos, paradoxalmente, você se torna mais capaz de conquistá-los, porque age com mais leveza, com menos desespero e com mais inteligência. A blindagem contra o desejo não te torna um monge que rejeita o mundo, mas um soberano que não é escravizado por ele. E nessa arte de ser soberano da própria mente, há um inimigo silencioso e devastador que precisamos aprender a neutralizar: a ansiedade. Essa sensação difusa de que algo ruim vai acontecer, esse nó no estômago, essa mente que dispara a 1000 por hora imaginando cenários catastróficos. A ansiedade, vista pela lente estoica, é essencialmente um vício da imaginação. É sofrer duas vezes, uma agora, imaginando o futuro, e outra depois, se o futuro ruim realmente se concretizar. É um imposto absurdo que pagamos sobre problemas que, na maioria das vezes, nunca acontecem. A blindagem mental contra a ansiedade é construída com 2 tijolos fundamentais: o foco no presente e a virtude da ação. O presente é o único ponto da nossa existência que realmente nos pertence. O passado já se foi, o futuro é incerto. Se você coloca sua mente no futuro, você a coloca nas mãos do acaso. Se você a traz para o presente, para o agora, você a coloca de volta no seu domínio. O que você pode fazer agora? Pode dar um passo, por menor que seja, em direção a uma solução? Pode enviar um e-mail, pode fazer uma ligação, pode estudar, pode se preparar? Se pode, então faça. A ação é o antídoto mais poderoso para a ansiedade. A ação transforma a preocupação passiva em engajamento ativo com o problema. E se você olhar para o presente e concluir que não há nada que possa ser feito agora, que o evento futuro está totalmente fora do seu controle, então, por que se preocupar? Preocupar-se é inútil e autodestrutivo. É como pagar juros de uma dívida que você nem sabe se vai ter. O estoico treina a mente para habitar o instante presente com plenitude. Quando você está comendo, apenas coma. Sinta os sabores, a textura. Quando está caminhando, apenas caminhe. Sinta o chão sob seus pés, o vento no rosto.
Quando está trabalhando, concentre-se na tarefa, dê o seu melhor, sem se preocupar com o resultado final que não controla. Essa prática de atenção plena, que hoje a ciência comprova como benéfica, já era ensinada nos pórticos de Atenas e Roma há séculos. É o treino de manter a mente onde o corpo está. Quando você consegue isso, a ansiedade não tem onde se agarrar. Ela se dissipa como neblina ao sol. Mas construir essa fortaleza interna não é um processo que acontece no isolamento de uma caverna. Pelo contrário, é no meio do tumulto da vida em sociedade que nosso escudo é realmente testado e forjado. E isso nos leva a um aspecto crucial, como nos relacionamos com os outros sem nos deixarmos abalar por eles. Porque as pessoas, convenhamos, são complicadas. Elas são egoístas, mal agradecidas, invejosas, fofoqueiras e vão em algum momento te decepcionar. Vão te trair, vão te ignorar, vão tentar te puxar para baixo. Como manter a inabalabilidade diante disso? A resposta estoica é ao mesmo tempo dura e libertadora. Marco Aurélio, um imperador romano que tinha que lidar com todo tipo de traição e bajulação, escrevia para si mesmo: quando você acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem lidarei hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e antissociais. Elas são assim porque não sabem distinguir o bem do mal. Percebe a genialidade? Ele não está sendo pessimista. Ele está se preparando. Ele está colocando a expectativa no lugar certo. Se você espera que as pessoas sejam sempre boas, justas e gentis, você está criando uma expectativa irreal e quando elas falharem, você sofrerá. Se você aceita a natureza humana como ela é, falha e imperfeita, você não se surpreende com as falhas. Você pode até ficar desapontado, mas não será arrasado. E mais do que isso, você pode treinar a compaixão. Aquela pessoa que te trata mal, ela provavelmente está cega, está sofrendo, está ignorante. Ela não age por maldade pura, mas por ignorância do que é realmente bom. Ao invés de revidar com raiva, você pode tentar educar com paciência ou, se não for possível, simplesmente se afastar com dignidade, sem alimentar o conflito. A sua reação às ações dos outros é a única coisa que te pertence. Se alguém te ofende, a ofensa em si não pode te machucar a menos que você a valide, a menos que você concorde com ela. É como um cachorro que late na rua. Você não vai latir de volta, não é? Você simplesmente segue seu caminho. Trate as ofensas humanas como latidos. Não entre no jogo. Não dê poder ao ofensor. Essa é a blindagem social. Não absorver o veneno que os outros tentam te injetar. E isso requer uma vigilância constante sobre o seu próprio ego, porque é o ego que se sente ferido. Quando você dissolve o ego, quando você não tem uma imagem inflada de si mesmo a ser defendida, as opiniões alheias simplesmente escorregam. Você se torna como uma rocha no meio do mar. As ondas batem, espumam, mas a rocha permanece firme, imóvel. E essa imagem da rocha no mar é perfeita para entendermos um dos aspectos mais belos e profundos da filosofia estoica: a conexão com o todo, com a natureza, com o universo, porque essa blindagem mental não nos torna ilhas isoladas. Pelo contrário, ela nos permite perceber que somos parte de algo maior. O estoico acredita que viver de acordo com a natureza é viver de acordo com a razão, e a razão nos mostra que somos interdependentes. Você não pode construir uma fortaleza para se esconder do mundo. Você a constrói para poder servir ao mundo de forma mais eficaz, sem se deixar destruir por ele. Quando você está emocionalmente inabalável, você se torna um porto seguro para os outros. Você pode ouvir o desabafo de um amigo sem ser contaminado pela negatividade dele. Você pode ajudar alguém em desespero sem entrar em desespero junto. Você pode agir com justiça e compaixão sem esperar reconhecimento ou retribuição. Essa é a verdadeira utilidade da blindagem.
não é para você se tornar um robô sem sentimentos, mas para você se tornar um ser humano de excelência que sente tudo, mas que não é escravizado por nada do que sente. A tristeza virá e você a sentirá, mas não se afogará nela. A alegria virá e você a celebrará, mas não ficará desesperado quando ela for embora, porque sabe que a alegria também é passageira. O amor virá e você o viverá intensamente, mas sem o ciúme possessivo, sem o medo da perda, porque você aprendeu que amar é desejar o bem do outro, mesmo que isso signifique um dia deixá-lo ir. Essa é a maturidade emocional que o estoicismo oferece. É uma forma de navegar pelas ondas da existência com a certeza de que, aconteça o que acontecer, o seu centro permanecerá. Mas como em qualquer treinamento, seja físico ou mental, a teoria de nada vale sem a prática diária, constante, quase monástica. Construir essa blindagem é um trabalho de artesão, de escultor. Você não se torna inabalável da noite para o dia lendo um livro ou vendo um vídeo. Você se torna inabalável através de pequenas vitórias diárias. É no pequeno insulto do colega de trabalho que você treina o não revidar. É no congestionamento que você treina a paciência. É na notícia ruim que você treina a ressignificação. É na tentação do desejo que você treina o contentamento. Cada pequeno desafio é uma oportunidade de fortalecer um músculo. E como todo músculo, ele vai doer no começo. Vai ser desconfortável não revidar uma grosseria. Vai ser estranho agradecer por um contratempo. Mas com a repetição, isso se torna um hábito. E com o hábito, se torna uma segunda natureza. Até que um dia, você acorda e percebe que aquilo que antes te tirava do sério, agora mal te faz cócegas. Você olha para trás e vê o quanto evoluiu. Essa é a recompensa. E essa jornada exige também um profundo autoconhecimento. Você precisa se observar como um cientista observa um fenômeno. Por que essa situação me irritou tanto? Que crença minha foi ferida? Que desejo não realizado está causando essa frustração? Quando você entende a raiz das suas emoções, fica mais fácil desarmá-las. É um trabalho de mineração interior. Você vai cavando, cavando, até encontrar os diamantes brutos da sua alma, mas também as pedras de tropeço, os medos irracionais, as ambições desmedidas. E vai lapidando tudo com a razão. E aqui chegamos a um ponto crucial, que talvez seja o mais difícil de todos, a arte de lidar com o sofrimento inevitável. Porque por mais blindado que você esteja, a vida vai te golpear. Você vai perder pessoas que ama. Vai enfrentar doenças, vai ver seus planos desmoronarem. O estoicismo não promete uma vida sem dor, promete uma vida sem sofrimento desnecessário. A dor é física, é um dado da realidade. O sofrimento é mental, é a história que contamos a nós mesmos sobre a dor. Quando você perde alguém, a dor da ausência é real, mas o sofrimento adicional do "por que comigo?", do "não merecia isso", do "a vida é injusta", isso é opcional. É uma camada extra que colocamos por cima da realidade. A blindagem estoica não impede que a flecha da perda te atravesse, mas impede que ela fique envenenada. Você chora a perda, você honra a memória, você sente o vazio. Mas você também se lembra de que a morte é um processo natural, que todos estamos aqui de passagem e que o melhor tributo que podemos dar a quem partiu é viver a nossa própria vida com virtude e plenitude. Sêneca, que perdeu um filho, escreveu cartas de consolo absolutamente comoventes, onde não nega a dor, mas a contextualiza dentro da ordem natural das coisas. Essa capacidade de ver a própria existência dentro de um contexto cósmico maior é o que dá a serenidade estoica. Não é frieza, é sabedoria. É olhar para as estrelas e perceber que nossos problemas, por maiores que pareçam, são minúsculos diante da imensidão do universo.
E ao mesmo tempo, é saber que cada momento, cada interação, cada escolha tem um peso infinito porque é a única vida que temos para viver bem. Portanto, a construção da sua blindagem mental é um convite para uma vida mais consciente, mais livre e mais intensa. É trocar a reatividade pela responsabilidade. É deixar de ser um fantoche cujas cordas são puxadas por eventos externos e opiniões alheias para se tornar o autor da sua própria peça. É entender que a verdadeira paz não está em um mundo sem problemas, mas em uma mente que não é perturbada por eles. E essa mente, essa fortaleza, pode ser sua. As ferramentas estão aqui, os ensinamentos estão disponíveis há milênios. A única questão que resta é: você vai pegar o martelo e o cinzel e começar a construir, ou vai continuar à mercê das tempestades? A escolha, como sempre, é sua. E essa é a beleza e a dureza da vida. Somos todos arquitetos do nosso próprio caráter. E é exatamente por isso que eu quero fazer um convite a você agora. Se esse conteúdo ressoou com você de alguma forma, se você sentiu que há algo aqui que pode realmente mudar a maneira como você enfrenta o mundo, eu te peço que interaja. Deixe nos comentários qual desses pilares estoicos você sente que precisa trabalhar mais urgentemente. É o controle da raiva? É a ansiedade em relação ao futuro? É a dependência da opinião alheia? Compartilhe aí. Vamos transformar essa sessão de comentários em um verdadeiro fórum de construção de fortalezas humanas. Trocar experiências é uma das formas mais poderosas de aprendizado. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo profundo, baseado nas melhores filosofias e na psicologia de ponta, para te ajudar a construir uma mente mais forte e uma vida com mais significado. Não deixe para depois o que pode ser o começo da sua transformação hoje. E claro, se este vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aquele like. É um gesto simples, mas que para mim significa muito e mostra que esse trabalho está valendo a pena. O like é o combustível que mantém essa chama acesa. Então, comentário, like e inscrição. O tripé que sustenta esse canal e me ajuda a levar essa mensagem para cada vez mais pessoas que, assim como você, estão cansadas de sofrer pelo que não controlam e prontas para assumir o controle do que realmente importa. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, a tempestade pode uivar lá fora, mas dentro de você a paz pode reinar. Cuide da sua mente como o bem mais precioso que você tem. Forte abraço e fique com a sua essência.